Olá, gente, tudo bem com vocês? Vou falar agora sobre a nova polêmica aí e sobre algumas questões que estão relacionadas com isso, né? Vou explicar bem algumas questões aqui, como a questão da renda básica, né? E essa polêmica envolvendo a Britney Spears, né? Está sendo chamada por muitos de socialista, de comunista, né? Mas vamos entender melhor essa questão que ela vem defendendo, né? Em meio aí à pandemia do coronavírus, a Britney Spears deu algumas declarações, entre elas, ela pediu aí greves, né? Greve aí dos trabalhadores e também falou sobre uma renda básica, uma renda mínima que deve ser dada, né, pelos governos aos trabalhadores, né? Por conta disso, muitas pessoas elogiaram ela, evidentemente, acharam coerente, acharam interessante o que ela falou, né? Enquanto outras criticaram e a chamaram de socialista e de comunista. Em primeiro lugar, evidentemente, é importante a gente frisar, a gente salientar que o que ela propõe não tem nada a ver com socialismo. Nada, absolutamente nada a ver. Socialismo trata, né, da questão da socialização dos meios de produção, né? O que ela propõe é algo que, na verdade, se a gente for pesquisar, a gente for entender realmente, trata-se de pessoas que, de alguma forma, compreendem que o sistema capitalista é um sistema cheio de falhas, cheio de crises, cheio de contradições. E uma delas, que a gente pode perceber muito bem, é que, por um lado, a gente tem ali um sistema, uma produção cada vez mais acelerada, com a automação, por exemplo, a gente vê aí com industrialização pujante, né? Então a capacidade de produzir ela é cada vez maior por conta das tecnologias, mas por outro lado a gente tem um problema em relação à questão do desemprego, que vem crescendo bastante, desemprego tecnológico, né? A gente vê aí as crises constantes e que geram aí um desemprego muito grande e por consequência, né, as pessoas têm uma baixa na renda. Então a capacidade de produzir ela se torna muito maior do que a capacidade de consumir. E isso a gente lembra bem que aconteceu aí no final da década de 20, 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que provocou uma crise, a maior crise global da história, né? Então, essa é uma lição que a gente tem. Então, essa ideia de uma renda básica é uma ideia que de algum modo pode mitigar esse problema, de algum modo talvez não resolva, mas mitiga o problema. E é uma das ideias de que quem defende essas ideias são pessoas que defendem o capitalismo, mas ao mesmo tempo entendem que as suas contradições, os seus problemas, entendem que as pessoas têm que ter capacidade de consumir. Se não tiver capacidade de consumir, as empresas quebram. Então, os empresários, né, eles devem, muitos, né, se eles tiverem consciência do funcionamento do sistema, devem defender essa ideia também. Então, é uma ideia realmente muito positiva, se a gente for analisar, a, dentro da manutenção do sistema. Né? Para aqueles que realmente acham que o capitalismo deve se manter, a única forma, talvez, que eu consigo ver do sistema se manter por mais algumas décadas é se realmente adotar essas medidas de renda mínima, de renda básica. Então, não é uma coisa tão nova. O coronavírus, ele meio que acaba trazendo essa ideia com muita força, porque muitas pessoas não podem trabalhar, não podem sair de casa, não podem fazer nada. E se elas não trabalharem, elas não vão ter renda. Muitas pessoas não têm renda. Então, a coisa se complica um pouco mais, acelera esse processo, vamos dizer assim, de crise de renda. Então, muitas pessoas trabalham de forma informal também, tem essa questão da informalidade, no Brasil é um problema grave. Então, é realmente importante. Além disso, a gente sabe que muitas pessoas passam fome, muitas pessoas não têm o que comer, não tem nada. Então, uma renda básica é uma ideia que até é adotada já em alguns países e vem sendo adotado diversos programas aí em países sociais democratas que
entendem que as pessoas devem ter alguma assistência governamental, não devem morrer de fome, não devem morrer à míngua, então devem ter uma renda básica universal, né? Então é uma ideia muito interessante, né? Pelo menos para mitigar os problemas do sistema capitalista. Então quem defende esse sistema, é importante salientar, não é necessariamente um comunista, um socialista, é alguém que tem o um mínimo de visão humanitária, vamos dizer assim. Então a Britney Spears, eu acho que ela apresenta uma ideia, né? Na verdade, defende essa ideia aí, e eu acho que ela está certa nisso, né? Eu acho que ela tem realmente que defender isso, não é só ela que defende, são várias outras pessoas, não há contradição nenhuma, não há problema nenhum nela defender isso, é uma ideia importante, principalmente no momento como nós, né? Então, ela defender essas greves e ela defender essa, essa renda básica são medidas, na verdade, necessárias nesse momento. As pessoas não podem ficar à míngua, as pessoas não podem morrer de fome, as pessoas não, milhões e milhões de pessoas, além da doença, se elas são obrigadas a ficar em casa, se elas têm que seguir as determinações governamentais, elas têm também que ter uma assistência governamental, uma assistência social, principalmente as pessoas de renda baixa, os mais pobres. Então isso é uma medida extremamente importante. Então, parabéns aí, Britney Spears. Ela não é socialista. Obrigado a todos e até mais.